Você já sentiu que perdeu o controle da sua própria vida? Que as pessoas ao seu redor decidem por você, falam por você, e você apenas assiste calado? Talvez você esteja cercado por quem sorri na sua frente, mas comemora por dentro cada vez que você se diminui. Ou talvez você seja sempre o bonzinho, o que faz tudo certo, mas nunca é respeitado. Não importa o quanto você se esforce, no final, parece que o poder está sempre nas mãos dos outros. Mas e se eu te dissesse que isso pode mudar, não com gritos, não com brigas, mas com estratégia? Existe um manual não oficial do poder, e poucos ousam estudá-lo. Hoje você vai descobrir 15 truques frios e inteligentes, inspirados nos ensinamentos de Maquiavel, para inverter o jogo onde quer que você esteja. E não, isso não é sobre manipular, é sobre recuperar o que já deveria ser seu, o respeito, a autoridade, o controle. Essas táticas foram usadas por reis, generais, líderes e agora estão aqui para alguém que cansou de ser ignorado. Cada truque que você vai conhecer é uma peça do quebra-cabeça que você precisa montar para deixar de ser comandado e começar a comandar. E quanto mais você escutar, mais vai entender que o verdadeiro poder não é barulhento. Ele é invisível, quase imperceptível, mas mortalmente eficaz. Então, se você está cansado de dar voz a quem não te ouve, de buscar a aprovação de quem só quer te manter pequeno, esse vídeo é seu momento de virada. Mas atenção, esses truques só funcionam para quem tem coragem. Coragem de parar de agradar. Coragem de assumir o controle. Coragem de ser temido quando necessário. Clique no botão de curtir agora, se inscreva no canal e ative o sino. Comenta aí embaixo qual situação de poder você precisa inverter com urgência. E o mais importante, acesse o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado, porque é lá que eu aprofundo cada estratégia para você sair do vídeo pronto para agir. Prepare-se, porque a partir de agora, ninguém mais vai olhar para você do mesmo jeito. Truque número 1. Faça isso e eles vão temer. Você se esforça, se entrega, faz o que ninguém faria por eles. E o que recebe em troca? Silêncio, desprezo, esquecimento. No fundo, você já percebeu, quanto mais você oferece, menos te valorizam. Parece injusto, mas existe uma verdade crua que ninguém te contou. Quando você se doa demais, sem exigir nada, você vira acessório, e acessório é substituível. Não é o que você faz que importa, é o que você tolera. O erro está em achar que ser útil é o caminho para ser amado ou respeitado. Isso não é respeito, é conveniência. As pessoas não admiram quem está sempre disponível. Elas admiram quem impõe limites, quem sabe o próprio valor. Quem é escasso se torna valioso. O truque está em cortar o excesso, reduzir sua entrega, fazer as pessoas sentirem sua ausência. Quando você some, elas se perguntam o que perderam. Quando você está sempre lá, elas esquecem que você existe. Pare de correr atrás. Comece a se afastar estrategicamente. Diga não com mais frequência. E quando fizer algo por alguém, deixe claro que é exceção, não regra. Maquiavel diria: é mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Isso não significa ser cruel, significa ser firme. Quando perceberem que você não está mais implorando por atenção, eles vão começar a te olhar diferente, com cuidado, com respeito. E quando sentirem que não têm mais controle sobre você, vão tentar recuperar, vão te procurar mais, vão começar a medir as palavras. E nesse momento, não se empolgue, continue no controle. Não seja previsível, seja enigmático. Pessoas poderosas sabem sair de cena no auge e voltar só quando todos sentirem falta. A fraqueza está na necessidade, o poder está na ausência. E o mais impressionante, você não precisa dizer nada, apenas mude o comportamento. Desapareça por um tempo. Deixe que sintam o impacto do seu silêncio. Deixe que se perguntem:
O que aconteceu com ele? Porque enquanto eles falam, você se move. Enquanto eles te ignoravam, você estudava cada passo. Você deu demais. Agora é hora de fazer falta. E quando voltar, não volte o mesmo. E quando você começa a se afastar, algo curioso acontece. Eles vão provocar, vão testar seus limites, vão tentar cutucar o seu orgulho só para ver se você ainda reage como antes. É nesse momento que a maioria perde tudo, porque explode, porque mostra a raiva, grita, se justifica e aí entrega o poder de bandeja. A verdade é simples. Se eles conseguem te tirar do eixo, eles ainda te controlam. O que você precisa entender e aplicar é que a raiva é uma arma, só que uma arma que você exibe perde o efeito. A raiva mostrada se torna previsível. A raiva silenciosa é letal. Ao invés de reagir no calor do momento, você aprende a observar, a ouvir calado, a sair da cena com frieza e planejar com calma. Quem domina a própria fúria se torna intocável e, mais ainda, imprevisível. Epicteto dizia: qualquer um pode ficar com raiva, isso é fácil. Mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo e na hora certa, isso é sabedoria. E essa sabedoria é o que te diferencia. Porque enquanto os outros se queimam com impulsos, você constrói estratégia. Deixa que subestimem você. Deixa que achem que você não sentiu nada. Enquanto eles comemoram, você prepara a próxima jogada. A frieza assusta. Quando alguém espera uma explosão e você apenas olha e vira as costas, isso desarma. E nesse gesto está o domínio. Está o recado não falado de que você viu tudo e não vai esquecer. Mas também não vai implorar, nem se rebaixar. Porque quem grita é quem perdeu. Quem silencia está no controle. A próxima vez que alguém tentar te provocar, não reaja. Olhe, analise. Lembre que o jogo não se vence em uma jogada, mas em várias silenciosas. E quando chegar a hora, você age. Sem avisar, sem emoção aparente, apenas com precisão. Essa é a arte da guerra emocional. Não vencer no grito, mas na ausência dele. Eles precisam sentir que perderam o acesso ao seu emocional, que não conseguem mais te abalar, que você se tornou frio como pedra, calmo como um monge, mas afiado como uma lâmina escondida. E acredite, esse tipo de presença é assustadora, porque o mundo está cheio de gente reativa. Mais raros são aqueles que aprendem a transformar a raiva em arma invisível. Você será um deles. E quando a raiva deixa de ser exibida, o silêncio entra em cena. Um silêncio que incomoda, que pesa, que diz muito mais do que qualquer resposta. O verdadeiro poder começa a se revelar aí, no vazio das palavras que não foram ditas. O silêncio, quando bem usado, se torna uma muralha, uma barreira que protege, confunde e desestabiliza. Porque ninguém consegue lutar contra o que não reage. No campo de batalha das relações, quem fala demais se entrega, expõe seus sentimentos, suas intenções, seus pontos fracos. Mas quem sabe se calar no momento certo, esse dita as regras. O silêncio bem aplicado se torna uma forma de tortura mental para quem esperava um escândalo, para quem contava com uma reação emocional. A ausência de resposta os deixa sem roteiro, e quando o outro lado está sem roteiro, ele erra. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem. E a diferença mais brutal que se pode demonstrar é o autocontrole. Enquanto os outros se debatem no caos das próprias palavras, o que domina o silêncio paira acima da confusão, intocável. É quase como mágica. De repente, os papéis se invertem. Quem te atacava começa a se explicar. Quem te provocava começa a duvidar do próprio movimento. E isso acontece sem que você diga uma única palavra. Esse silêncio não é omissão. É estratégia, é presença densa. Ele cria tensão, faz o outro se perguntar o que você sabe, o que você pensa,
o que você vai fazer. E nesse espaço de dúvida nasce o respeito. O silêncio se torna uma aura, uma armadura invisível que impõe um tipo novo de comunicação. Uma que não depende de gritos, mas de presença. Quem controla o silêncio, controla o clima do ambiente, sabe quando interromper uma conversa com um olhar, sabe sair de cena na hora certa, sabe transformar uma reunião em território próprio apenas com a postura. Não é sobre se calar sempre, é sobre saber o momento exato de usar as palavras como lâminas e o silêncio como escudo. Esse tipo de poder é sutil, é refinado e por isso mesmo é o mais difícil de combater. Quem aprende a dominar o silêncio não só sobrevive ao jogo, ele se torna o tabuleiro inteiro. Há um momento em que o silêncio se quebra, mas quando isso acontece, é preciso saber exatamente o que dizer e o que não dizer. Um erro comum e quase sempre fatal é o impulso de se justificar, de explicar cada escolha, cada atitude, como se fosse necessário pedir permissão para existir. Isso parece inofensivo até que se percebe o preço. Cada explicação abre uma brecha. Cada justificativa é um convite para ser questionado, invalidado, rebaixado. Quem se justifica demais não transmite convicção, transmite insegurança, e insegurança afasta o respeito. Porque no fundo, quem observa, capta isso com precisão. Se você precisa tanto explicar o porquê fez algo, é porque teme o julgamento. E quem teme ser julgado já entregou parte do próprio poder. A explicação, muitas vezes, não serve ao outro, serve ao próprio medo de desagradar. Maquiavel nos ensina que o poder não se negocia, se impõe. E ele não é imposto com agressividade, mas com postura. Uma decisão firme, dita com clareza e sem necessidade de justificativa, impõe autoridade imediata. Não porque intimida, mas porque estabelece uma linha. Foi isso que eu escolhi, e é assim que vai ser. Só essa frase, dita com convicção, muda o jogo. Justificar-se constantemente também cria um vício, o vício da validação. A pessoa passa a moldar suas escolhas com base no que os outros vão pensar ou aceitar. E aí perde a essência, se transforma em reflexo do ambiente, não em figura de liderança. Líderes não explicam tudo. Eles agem e os outros tentam entender depois. Claro, isso não significa ser fechado ou arrogante. Significa que certas decisões não precisam de aprovação coletiva. Significa entender que você tem direito à sua própria lógica e que quem te respeita de verdade aceita isso. Os que exigem explicações demais geralmente não estão interessados em entender. Estão interessados em controlar. A próxima vez que sentir vontade de justificar algo, segure, respire e pergunte: essa explicação é realmente necessária ou é só medo de desagradar? E se for medo, engula a explicação. Olhe nos olhos, diga o que precisa ser dito e se retire. O impacto dessa atitude ecoa, e não por causa das palavras, mas por tudo que você não disse. Quem fala pouco, mas decide com firmeza, sempre será visto como enigmático. E o enigma, no jogo do poder, é uma vantagem mortal. Muitas vezes, o que te impede de ser respeitado não é o que os outros fazem, é o que você permite. E quase sempre, esse ciclo começa de forma sutil, com aquele sim, dito contra a vontade, aquele favor aceito por medo de parecer egoísta, aquele convite aceito mesmo quando tudo em você queria dizer não. Aos poucos, você vai desaparecendo. Vai se tornando o personagem que agrada a todos, mas que ninguém respeita. Existe uma mentira silenciosa que foi plantada em você, a de que ser bom é estar sempre disponível. Mas Maquiavel nos mostraria o contrário. Quanto mais fácil for ter acesso a você, menos valor você terá. E o pior, esse tipo de comportamento atrai os predadores emocionais.
Gente que fareja culpa, carência, medo de desagradar e usam isso como alavanca para te dominar. Recusar convites não é grosseria, é posicionamento. Recusar favores que te prejudicam não é egoísmo, é inteligência. A maioria das pessoas diz sim apenas para evitar desconforto. Só que esse conforto imediato custa caro. Ele te rouba o respeito que poderia estar construindo, porque quem nunca diz não está sempre se explicando, sempre tentando compensar, e vira fácil de manipular. A próxima vez que alguém te pedir algo que você não quer ou não pode fazer, responda com calma: agora não me interessa. E pare aí, sem justificativa, sem enrolação. Só essa frase já é o suficiente para travar quem estava acostumado com sua submissão. Vai causar estranhamento? Vai. Mas é justamente isso que muda o jogo. O espanto deles é a prova de que você sempre disse sim demais. Sêneca escreveu: quem não sabe o que quer, acaba escravo do que os outros querem. E essa escravidão se esconde nos pequenos gestos do dia a dia, naquela carona que você não queria dar, naquela ajuda que te atrasa, naquele compromisso que só serve para agradar. O que parece gentil vira veneno quando é constante. Aos poucos, quando você começa a recusar com naturalidade, algo muda. As pessoas pensam 2 vezes antes de te pedir algo. Começam a considerar o seu tempo, sua presença, suas vontades. E não porque você gritou, mas porque você se posicionou. Quem impõe limites, impõe presença, e quem impõe presença, naturalmente conquista respeito. Lembre-se, o primeiro não é o mais difícil, mas é ele que começa a construir a versão de você que as pessoas não ousam mais usar. Tem uma coisa que o ser humano não suporta: não saber. O desconhecido incomoda, o mistério atrai, o sumiço provoca. E é por isso que desaparecer, quando feito com inteligência, é uma das armas mais eficazes para inverter o jogo. Enquanto você está sempre presente, previsível, disponível, você é facilmente ignorado, mas quando some, de repente algo muda. O silêncio vira enigma, a ausência vira pergunta, e no meio do vazio surge a dúvida: o que aconteceu com ele? Esse é o ponto. Quando você aprende a usar a curiosidade como isca, você para de correr atrás e começa a ser procurado. Desaparecer não é fugir, é uma jogada estratégica. É sair de cena quando estão acomodados com sua presença. É tirar o doce na hora certa. Não é sobre sumir por orgulho, mas por poder. E quem sabe fazer isso volta mais forte, porque volta como uma incógnita. A mente humana odeia lacunas. Quando alguém que estava sempre ali desaparece, o cérebro do outro entra em ação. Será que ele está melhor sem mim? Será que encontrou algo mais interessante? Será que se cansou? Essas perguntas mexem com o ego de quem achava que te controlava. E é nesse desconforto que nasce o impacto. Você sai, mas sua ausência continua conversando com eles. Marco Aurélio dizia: se é suportável, suporte. Se não, afaste-se. Mas e se ao se afastar, você não só se protegesse, como também ganhasse domínio? Essa é a virada. Porque no seu sumiço, você não está apenas descansando, você está se reconstruindo, está afiando sua mente, está cuidando do corpo, está elevando sua presença, e quando voltar, não volta igual. Volta irreconhecível, inexplicável, assustadoramente melhor. Esse movimento cria um ciclo magnético. Você aparece em alta, impacta e some antes que se acostumem com você. Cria saudade. Cria espaço para a imaginação trabalhar a seu favor. Enquanto os outros gastam energia tentando ser vistos o tempo todo, você aprende a usar a ausência como arma. Isso te transforma em lenda, não em rotina. E o mais incrível: quando você volta, não precisa se explicar. Sua evolução fala por você. Quem te viu antes vai sentir que algo mudou.
mas não vai saber dizer exatamente o que. E é aí que você prende todos os olhares, não porque gritou, mas porque sumiu. Agora imagine o que vem nos próximos passos, quando esse novo você começar a se mover no silêncio, dominando salas, desarmando egos e tomando de volta tudo o que deixaram escapar. Depois de sumir e voltar mais forte, você começa a perceber algo curioso. Você já não precisa mais responder tudo, porque o novo poder que emana de você não está nas palavras, mas na sua capacidade de ignorar. E aqui está o segredo que quase ninguém tem coragem de aplicar. Quando você aprende a usar o desprezo de forma estratégica, você se torna imbatível. Não porque venceu a discussão, mas porque destruiu a necessidade de ter uma. A maioria cai na armadilha de querer revidar, de querer provar um ponto, rebater uma crítica, lutar pela última palavra. Mas isso é o que eles esperam, é o que alimenta os provocadores. Eles não querem vencer, eles querem te arrastar para o nível deles, querem roubar sua paz, seu foco, seu equilíbrio. E você entrega tudo com uma simples resposta. Ignorar, por outro lado, desestabiliza. Faz o outro se sentir pequeno, irrelevante, invisível. O desprezo não grita, não acusa, não se explica. Ele apenas mostra, com frieza, que aquela pessoa não tem mais poder sobre você. E isso, para muitos, é insuportável, porque não há nada mais doloroso para um ego frágil do que não ser visto. Epicteto nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando você tira o valor da ofensa, ela desaparece. Quando você para de reagir ao que é dito, o outro perde completamente o controle da situação. Você não precisa vencer o argumento, você só precisa não dar palco. E o mais fascinante, quando você ignora com intenção, o outro sente. Porque não é um simples silêncio, é uma recusa energética. É como se você dissesse, sem dizer, você não é relevante o suficiente para ter uma reação minha. E isso dói, isso marca, isso quebra o ciclo da manipulação. Mas atenção, não é sobre ignorar tudo e todos, é sobre selecionar com frieza o que merece sua energia. Nem tudo merece sua atenção, nem todos merecem seu olhar. E quando você domina essa escolha, você domina o ambiente. Você não é mais previsível. Você se torna seletivo, enigmático, respeitado. Desprezar não é fraqueza, é domínio. E no xadrez do poder, quem se recusa a mover peças diante de ataques banais, sempre joga em outro nível. Uma coisa é certa, quanto mais você evolui, mais vai incomodar. As pessoas vão falar, vão inventar, vão distorcer o que você faz, diz, veste ou pensa. E não porque você está errado, mas porque você está crescendo. E crescimento assusta, principalmente quem vive estagnado. Só que aqui está o erro fatal que muitos cometem: tentar se defender de tudo, explicar cada detalhe, lutar contra cada fofoca. Isso só dá palco para quem queria atenção. O segredo está em virar o jogo, em usar cada ataque como impulso, em transformar o burburinho em construção de imagem. Sabe por quê? Porque enquanto falam de você, você aparece. E quando aparece, você incomoda. E quando incomoda, você se destaca. O que te difere dos outros não é a ausência de críticas, mas o que você faz com elas. Alvo de ataque é quem está em movimento. E quem está em movimento já está em vantagem. Quando falarem de você, e vão falar, não responda. Não rebaixe seu nível para explicar o óbvio. Apenas melhore. Apareça mais forte. Mostre resultados. Impressione em silêncio. Deixe que a própria realidade desmonte as mentiras. Porque nada ofende mais um fofoqueiro do que ver que suas palavras não pararam ninguém. Apenas te deram mais visibilidade. Se você rebate tudo que dizem, você se iguala a quem te ataca. Mas se ignora e continua crescendo, você humilha sem tocar. E mais ainda,
você cria mistério. As pessoas que te observam de longe começam a pensar: se estão falando tanto dele, é porque ele está fazendo algo certo. E pronto. Seu nome circula, seu impacto se espalha. E sem gastar uma gota de energia com defesa. Esse é o verdadeiro poder. Ser falado sem ter que se justificar. Ser notado sem precisar se explicar. Enquanto os outros se preocupam em limpar o nome, você o eleva. Enquanto perdem tempo com ruído, você constrói presença. E quanto mais tentam te atacar, mais te fortalecem. Não apague o fogo, use ele para iluminar o caminho, porque o que queima hoje pode ser o que vai te aquecer amanhã. Chega um momento em que você simplesmente cansa de se explicar, cansa de correr atrás, cansa de fazer mais do que recebe. E se você chegou até aqui, é porque já sentiu esse peso nos ombros. Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém tenha te dito ainda. A vida muda no exato momento em que você para de depender da aprovação de qualquer pessoa. Você não precisa ser frio, não precisa ser amargo, mas precisa ser livre, livre do medo de decepcionar, livre da necessidade de agradar, livre da ilusão de que precisa de alguém para ser alguém. E sabe o que é mágico? Quando você age como se não precisasse de ninguém, as pessoas começam a te ver de outro jeito. O respeito aparece, a postura muda, os olhares se voltam, porque a independência emocional é magnética. Quem quer te controlar, quer te ver inseguro, carente, frágil. Por isso, eles atacam onde sabem que você ainda precisa. Mas hoje você vai começar a cortar essa raiz. E não precisa esperar amanhã. Faça isso hoje mesmo. Desacelere a resposta imediata. Não atenda ligações que você não quer atender. Não aceite convites por pressão. Tome pequenas decisões baseadas no que você quer, não no que esperam de você. Vista-se para você. Fale com mais calma. Caminhe com mais firmeza. Isso pode parecer simples, mas o impacto é profundo. Quando você deixa de agir para agradar, você passa a existir com mais autenticidade. E isso muda o jogo. As pessoas começam a notar algo diferente, mesmo sem entender o que é. E é aí que você vira a chave de vez. Talvez hoje você ainda dependa emocionalmente de alguém. Talvez sinta medo de ficar sozinho. Tudo bem, isso é humano. Mas você não vai mais ser refém disso, porque a liberdade emocional começa com um passo, o de escolher ser suficiente. De olhar no espelho e entender que você já tem tudo o que precisa para começar sua própria reconstrução. E acredite, quando você parar de buscar nos outros aquilo que só pode vir de dentro, tudo começa a se alinhar. As relações mudam, o ambiente muda e, principalmente, você muda. Porque quem vive como se não precisasse, passa a ser desejado, respeitado e até temido, não porque se isolou, mas porque aprendeu a andar sozinho, e isso assusta quem ainda rasteja. Comece hoje, um pequeno gesto, uma escolha feita por você, e observe, o mundo vai responder de forma diferente. Se tem algo que rouba sua força, é o esforço desesperado para provar que você merece algo. Brigar por poder é como gritar em uma sala onde ninguém escuta. Você cansa, se desgasta e, no fim, continua sendo ignorado. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém dá poder para você. Ou você assume ou vive esperando. E quem espera sempre acaba sendo mandado. Mas aqui vai o ponto-chave. O verdadeiro poder não se conquista pedindo. Ele começa na forma como você se comporta, na postura, na maneira como você entra em um lugar, como olha nos olhos, como permanece em silêncio quando todos esperam reação. Pessoas que carregam autoridade natural não precisam competir, elas apenas existem com peso. Quantas vezes você já viu alguém que nem falou nada, mas todo mundo parou para ouvir? Isso não é sorte, é posicionamento, é linguagem não verbal, é energia. E você pode, sim,
pode ativar isso em você a partir de hoje. Não é sobre ter cargo, dinheiro, seguidores ou aprovação. É sobre decidir que você não vai mais pedir espaço. Vai ocupar. Comece simples. Ao entrar em um lugar, não abaixe os ombros. Levante a cabeça. Ao falar, vá direto ao ponto. Não fique se desculpando pelo que pensa. Ao escutar, olhe nos olhos com firmeza, sem desviar. E, principalmente, ao discordar, não ataque. Apenas diga com tranquilidade o que acredita e sustente o silêncio depois. O desconforto que vem logo após é o som do respeito nascendo. Você não precisa conquistar poder, precisa agir como se já o tivesse. Porque quando o seu comportamento comunica segurança, as pessoas ao redor reagem diferente. Elas ajustam o tom, pensam 2 vezes antes de te interromper. Começam a medir as palavras, e isso tudo acontece não porque você venceu uma discussão, mas porque você se posicionou. O mundo testa o tempo todo quem duvida de si, mas recua diante de quem sabe o próprio valor. E se você sente que foi deixado de lado, ignorado, subestimado até aqui, saiba, isso pode mudar. Não com gritos, não com súplica, mas com presença. Comece hoje. O poder que você quer está a um passo de distância, o passo de parar de pedir permissão. Quando você age como se já tivesse, eles começam a acreditar que você tem. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem aprende a observar silenciosamente se torna perigoso. A maioria entra em um ambiente buscando atenção, querendo impressionar, forçando presença. Mas os verdadeiros dominantes não se anunciam. Eles estudam, eles escutam, eles leem o clima, os gestos, os olhares que escapam nas entrelinhas. E é aí que está o verdadeiro domínio, não nas palavras ditas, mas na percepção do que ninguém teve coragem de dizer. Falar demais entrega informação, mostra a insegurança. Expor cada pensamento é como deixar o próprio mapa sobre a mesa para qualquer um decifrar. Já quem fala pouco e observa mais, constrói um escudo invisível. Esse tipo de presença provoca, instiga, faz com que os outros tentem adivinhar o que está sendo pensado. E quando alguém tenta decifrar, já está um passo atrás. O olhar se torna a principal arma. Um olhar fixo, calmo, seguro, desarma qualquer tentativa de controle. Não precisa ser ameaçador, basta ser estável, intenso o suficiente para fazer o outro repensar a próxima frase. Quando alguém fala com pressa e percebe que está sendo observado com atenção e silêncio, o desconforto aparece. Isso é domínio psicológico e pode ser treinado. A força está em deixar o outro falar mais. Quem ouve mais, entende mais. Quem entende mais, lidera melhor. Além disso, quando se fala pouco, cada palavra ganha mais peso. Cada resposta se torna um movimento calculado. Não há desperdício, só intenção. E o mais fascinante, a observação silenciosa começa a mudar não só o ambiente, mas a própria forma de pensar. O foco melhora, a clareza aumenta, as decisões se tornam mais acertadas. É como se, ao silenciar a boca, a mente se afiasse. O jogo vira. Ao invés de reagir no impulso, passa-se a reagir com estratégia. Quem fala demais se revela. Quem observa demais, domina. E no fim das contas, quem controla o próprio silêncio, passa a controlar o ambiente. A verdadeira influência não está em gritar ordens ou bater na mesa. Está em gerar dúvidas, em plantar perguntas, em deixar o outro desconfortável sem entender exatamente por quê. E é por isso que o medo mais poderoso não é aquele provocado por gritos. É o que nasce do desconhecido, do que foi apenas insinuado, do que foi dito com um meio sorriso e um olhar fixo que parece saber algo que o outro não sabe. Quando alguém ameaça diretamente, revela insegurança. Está dizendo, olhe para mim, eu preciso que você me leve a sério. Mas quem insinua algo com calma, com aquela tranquilidade que beira a ironia,
ativa um medo muito mais profundo. Porque o cérebro do outro começa a preencher as lacunas. Ele imagina, interpreta, exagera, e muitas vezes o que a pessoa pensa que você poderia fazer é muito mais assustador do que qualquer coisa que você realmente faria. Esse tipo de poder não é agressivo, ele é sutil, quase invisível, mas completamente real, um simples "entendi" no tom certo. Uma pausa longa antes de responder. Ok, isso vai ter consequências, dito com naturalidade. Esses pequenos gestos criam tensão, e tensão gera respeito. As pessoas começam a te tratar com mais cautela, não porque você ameaçou, mas porque elas sentem que há algo por trás da sua calma. É o clássico movimento de quem não precisa provar nada. Quem já decidiu que vai agir, não anuncia, apenas age. Quem insinua, joga no ar a possibilidade de um impacto. E quem está do outro lado passa a pisar em ovos, tentando adivinhar o que vai acontecer. Isso cria espaço, cria distância, cria controle. Esse tipo de presença pode ser construído. Não se trata de ser frio ou manipulador. Trata-se de parar de se explicar, de parar de pedir. E de começar a se posicionar com firmeza, deixando claro, sem precisar dizer, que você não é alguém fácil de lidar injustamente. E mais importante, que se alguém cruzar um certo limite, não vai ter aviso, vai ter consequência. É nesse território onde os fortes transitam, com silêncio, com presença, com mistério, porque quando o medo é sutil, ele é permanente. Uma das armas mais inesperadas e eficazes é a ilusão de fraqueza. É deixar que pensem que você não é ameaça, que você não percebe, que você é inofensivo. Muitos evitam essa estratégia por orgulho. Querem mostrar força o tempo todo, impor presença constante. Mas quem domina o jogo psicológico entende, a melhor forma de vencer é deixar o adversário baixar a guarda por vontade própria. Quando alguém acredita que você é fraco, desatento ou ingênuo, ela se expõe, mostra intenções, relaxa a vigilância, revela estratégias. E aí está a sua vantagem. A armadilha da ilusão. Enquanto o outro subestima, você observa. Enquanto ele se acha no controle, você acumula informações. E quando a hora chega, você age. Não com raiva, mas com precisão. Não com barulho, mas com impacto. Essa inversão é letal, porque pega o outro despreparado. Quando menos esperam, você aparece com a resposta, com o movimento, com a virada, e o choque é maior justamente porque ninguém esperava isso de você. A força escondida tem muito mais impacto do que a força anunciada. Quando é súbita, ela paralisa. Quando é sutil, ela assusta. Essa estratégia não é sobre fingimento barato, é sobre controle, autodomínio, paciência, saber esperar o momento exato. Quem se precipita, perde, mas quem finge recuar só está ganhando espaço para dar o golpe certo. E isso vale para relações, negócios, amizades, ambientes de poder. Ser subestimado pode ser o seu maior presente, desde que você saiba o que está fazendo. Enquanto o outro lado acredita que você não vai reagir, você está montando o tabuleiro. Você se cala, mas não se apaga. Você aceita, mas registra. Você aparenta passividade, mas por dentro está afiando a lâmina. E no instante certo, não responde. Executa. E o impacto desse movimento não só te reposiciona, como te reconstrói diante de quem te reduziu. Quem sabe fingir fraqueza domina a arte da paciência. E paciência nesse jogo é arma, porque só quem não tem necessidade de se provar o tempo todo consegue esperar pelo momento perfeito. E o momento perfeito, quando chega, não precisa de explicação. Ele fala por si, ele cala quem falava demais, ele muda o status de quem era invisível até então. Inverter o jogo não exige força física, nem palavras afiadas. Exige calma, estratégia e a capacidade de ser subestimado sem perder a essência. Porque quem aprende a ser lobo em pele de cordeiro nunca mais é tocado da mesma forma.
Existe um tipo de poder que não precisa ser declarado. Ele simplesmente existe, sustentado pela dependência silenciosa dos outros. Muitos acham que ser independente é suficiente, mas quem quer verdadeiramente inverter o jogo precisa dar um passo além, fazer com que os outros precisem de você mais do que você precisa deles. É aqui que o controle muda de mãos, sem que ninguém perceba. Isso começa devagar, sem alarde. Identifique no seu ambiente o que os outros valorizam. É sua presença, seu conhecimento, sua capacidade de resolver problemas, sua energia que mantém o grupo coeso. Descubra esse ponto e fortaleça ele. Seja indispensável em algo. Seja aquela pessoa que, se não estiver ali, o sistema não funciona como antes. Quando os outros sentem que você é essencial, o respeito muda, o tratamento muda, a postura muda, mas não basta ser útil, é preciso parecer autossuficiente. Não se trata de se isolar, mas de deixar claro que sua sobrevivência não depende de ninguém ali. Você coopera por escolha, não por necessidade. Essa é a diferença entre ser parceiro e ser dependente. O parceiro é respeitado, o dependente é descartável. Toda vez que alguém percebe que você não está preso emocional, financeiro ou psicologicamente àquela relação, um jogo novo começa. Agora, são eles que se perguntam se estão à altura. São eles que passam a medir os próprios passos com receio de te perder. E essa inversão não acontece com palavras, mas com ações silenciosas, com retiradas sutis de presença, com atitudes que mostram que você pode ir embora a qualquer momento e que a falta será sentida. Um erro comum é dar tudo de si em troca de migalhas de reconhecimento. Quanto mais você se entrega, mais o outro se acostuma. E com o tempo, você se torna apenas uma peça útil, mas invisível. A chave é a escassez. Entregue valor, mas de forma controlada. Deixe sempre um pouco de dúvida, um pouco de mistério. Eles precisam sentir que te manter por perto é um privilégio, não uma garantia. Comece aplicando hoje. Evite responder imediatamente. Se puder resolver um problema, espere um pouco. Faça perceberem o impacto da sua ausência. Diga não para pequenas coisas. Afaste-se levemente de onde você era 100% disponível. O espaço que você abrir vai ser preenchido com percepção de valor. Quem faz os outros dependerem de si constrói um tipo de poder que não pode ser tirado, porque não é forçado, é provocado. E o que é provocado nunca é esquecido. E quando os outros já dependem da sua presença, da sua capacidade, do seu silêncio, muitos ainda vão resistir, vão continuar tentando te rotular como o mesmo de sempre, ignorando o que você está se tornando. Mas não se engane, essa subestimação não é o fim. É o sinal claro de que você está no caminho certo. Eles ainda te enxergam pelo retrovisor, só que você já virou a curva faz tempo. Você não precisa corrigir ninguém, não precisa se explicar, se justificar, nem tentar convencer ninguém de que você mudou. Tudo isso é ruído. Tudo isso é gasto desnecessário de energia. O que cala os críticos, o que esmaga o ego de quem te menosprezou, é simples. Resultado. Enquanto eles falam, você mostra. Enquanto zombam, você constrói. E quando percebem, já é tarde. Mostrar resultado não é sobre ostentar, é sobre deixar claro, sem palavras, que você não está mais no mesmo nível, que você superou aquela versão anterior de si mesmo que eles achavam que conheciam. Você não joga mais o mesmo jogo. E o melhor, você não precisa que eles reconheçam, você sabe, e isso basta. Quando as pessoas veem que você não rebate críticas, que não implora por validação, que não procura ser aceito e ainda assim está vencendo, algo muda no olhar delas. Um incômodo sutil aparece, porque agora elas percebem que não têm mais poder.
Elas falharam em te definir. E nada frustra mais do que não poder encaixar alguém numa caixinha mental. A partir daqui, cada passo seu precisa ser alinhado com propósito. Cada movimento precisa ser intencional. Produza, cresça, evolua. Mas faça isso em silêncio. Deixe que os outros tenham o privilégio de descobrir aos poucos o quanto te subestimaram e que seja tarde demais para desfazer o erro. Hoje ainda é o primeiro dia da sua nova narrativa. O ciclo de agradar acabou, o ciclo de se explicar acabou. Agora começa a era dos fatos, das ações, do impacto. Chega de avisar o que vai fazer. Faça, surpreenda e observe a reação de quem achava que te conhecia. Porque no final, a melhor resposta é o silêncio e a sua nova realidade. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você cansou de ser ignorado, cansou de aceitar pouco, cansou de viver sendo invisível em ambientes onde deveria ser presença dominante. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você tenha sentido que é possível virar esse jogo, sem gritar, sem implorar, sem se rebaixar, apenas mudando o seu comportamento, sua postura, seu silêncio, sua forma de existir. Você não precisa esperar mais ninguém te valorizar. Comece agora como está, com as ferramentas que tem, com a dor que sente. Essa dor, inclusive, pode ser seu maior impulso. Não ignore ela, use ela, transforme ela em ação. Porque os truques que você acabou de aprender não são apenas estratégias. São peças de uma nova identidade que você está construindo a partir de hoje. Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários a frase: nunca mais serei subestimado. Escreva isso como um compromisso com você mesmo. Cada palavra que você digita é uma afirmação pública de que você não vai mais viver se apagando para caber onde não é reconhecido. E quando você ler essa frase lá nos comentários, junto com outros que estão nessa jornada, vai perceber: você não está sozinho. Você tem o direito de ser respeitado, de ser admirado, de ser lembrado não pelas vezes que foi ignorado, mas pelas vezes que apareceu com frieza, estratégia e domínio. A partir de agora, cada movimento seu será pensado, cada silêncio será calculado, cada não será uma construção de autoridade. E se te perguntarem o que aconteceu com você, apenas sorria, porque a resposta está vindo nos seus resultados. Lembre-se disso. Não existe arma mais poderosa do que um ser humano que descobriu que não precisa mais da aprovação de ninguém. Obrigado por ter assistido. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva agora no canal. Isso aqui é só o começo da sua virada. Tem um vídeo aparecendo aqui no card que vai aprofundar ainda mais o que você aprendeu hoje. Assista agora. E não se esqueça de acessar o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. O próximo nível começa lá. Nos vemos no topo, porque é lá que você pertence.